água de validade. Ela tem que ter uma data de validade por conta dessas questões de contaminação. E aí tem pessoas que realmente fazem esse processo de aquecimento. Então, assim, João, dependendo das fontes de contaminação dessa água lá no seu local natural e da forma de armazenamento e manejo dessas embalagens, você pode ter micro-organismos termófilos, você pode ter mesófilos, você pode ter essas duas variedades juntas, porque depende muito do tipo de contaminação. Não tem como a gente saber quais são os micro-organismos, se são termófilos ou não, se a gente não fizer uma análise, entendeu? Agora, se a gente for parar para pensar um pouco, que são alimentos que ficam armazenados sem controle de temperatura e umidade, que grande parte deles são armazenados depois de envasado ou não em temperatura alta, temperatura ambiente, então é só a gente ir no mercadinho e ver como é que eles armazenam esses botijões de água. Geralmente eles botam na porta do local para vender, que está exposto ao sol o tempo inteiro. Então, você tem vários problemas em relação a isso, né? Você tem o problema de que micro-organismos que, por mais que não sejam termófilos, chegaram ali, eles podem se adaptar àquela nova condição, desenvolver mecanismo para suportar altas temperaturas, certo? E ainda você tem a questão de migração, né, de substâncias tóxicas da embalagem para a própria água. Entende? Então, assim, não tem como lhe dizer se são termófilos ou se são mesófilos. Você vai ter de todas as variedades ali. Porque isso depende muito do meio que foi tirada essa água e a forma como ela foi manipulada até chegar na sua casa. Ok? O que a gente sabe é que realmente são bactérias. Se é um meio propício à bactéria, porque quem cresce em água é bactéria, que precisa de mais água do que todos os outros dois micro-organismos, a gente já tem que estar mais atento. E mais atento ainda por quê? Porque não é um alimento que é bem armazenado. Não é armazenado em temperatura baixa. Logo, não vai ter psicrófilos ali, que são sensíveis ao calor. Logo, vai ter mesófilos e termófilos. Entende? Essa é a probabilidade de ter mesófilos e termófilos. Agora, vai ter só termófilo? Não, não necessariamente. Vai ter só mesófilo? Não necessariamente. Mas o que a gente precisa ficar atento é que são micro-organismos de grande problema, que podem trazer grandes problemas porque são patógenos. Então, as pessoas aquecem realmente para tentar matar esses micro-organismos. Agora, se eles forem termófilos, dependendo da temperatura que aqueça, não vai fazer muita diferença, não. Dependendo da temperatura e do tempo. Por isso que é muito difícil, porque tem termófilo que ele vai produzir, ele vai produzir esporos, mas ele vai ter uma resistência um pouco maior do que um outro que produziu esporos. Não é porque todos produzem esporos que eles vão ter as mesmas resistências, depende muito da espécie do micro-organismo, entendeu, Arthur? Então, às vezes você aquece a 100 graus, entrou em água, entrou em processo de evaporação, né? Beleza, ebulição, chegou a 100 graus, pronto, matei todos? Não garante, porque depende da espécie que está ali. Entendi. Entendeu? Se você ver aqui, ó, esporos a 100 graus podem variar de 1 até mais de 20 horas. Minuto. Então, de 1 minuto até 20 horas. Então, eu pego minha água, aqueço ali, chegou a 100 graus. Tem gente que nem mede na temperatura, né? Mas é só ela entrar em ebulição, já sabe que chegou a 100 graus. Chegou a 100 graus e desligou. Não é porque chegou a 100 graus. Você tem que manter naquela temperatura por um período. Se eu não sei se são termófilos ou mesófilos, e não sei nem qual é a espécie, eu não tenho como lhe garantir que 100 graus vai matar, não. Quem vai definir aí é o tempo, porque vai definir com base na espécie. É por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de esquentar um alimento, né? Tirei da temperatura de refrigeração e esquentei ali. Tá morninho. Ai, tá pegando aqui, pronto, acabou.
Quem garante que você matou tudo? Dependendo da forma da sua geladeira, da conservação do seu produto, da forma como ele foi produzido, às vezes você só favoreceu o crescimento dele. Mas eu cozinhei ele todo bonitinho, só teve um dia, mas depende das técnicas de pré-processamento, depende de como você armazenou, depende de como você processou, se estava num ambiente limpo, se tinha animal, depende de uma série de coisas. Depende se sua geladeira estava limpa. Então, a gente tem que ter isso na mente. Não sei se vocês lembram que ano passado, acho que foi ano passado, que um rapaz faleceu que comeu macarrão gelado. Vocês viram? Passou no jornal, acho que era salmonella, streptococcus. Acho que acharam streptococcus. São micro-organismos enterobactérias, né? São entre bactérias. São encontradas em fezes no organismo, no intestino. Se não me engano, foi salmonella streptococcus. Estava na geladeira. Se desenvolveu ali na geladeira, veio da onde? Foi da geladeira? Pode ser. Aí outro alimento estava contaminado, mas eles só acharam no macarrão. Então, nesse caso, eles fizeram análise, né? Todos os anos. Mas pode ser, se tiver um outro alimento lá que você não fez a higienização corretamente, vai ter lá uma enterobactéria que pode passar para o outro alimento. Ali tem um ar, tem uma umidade, né? Que está o tempo todo circulando. Então, vai fazendo com que esses micro-organismos eles comecem a se proliferar. Né? O local sujo, né? Mas parece que eles comprovaram que estava no macarrão. Possivelmente, ele entrou em contato durante o processo, né? Contaminação cruzada. Parece que deu contaminação cruzada na época. Ou seja, durante o processamento desse alimento, ocorreu essa contaminação. Como assim? Na pia, mistura alimento de origem animal com alimento de origem vegetal, usa a mesma colher, usa a mesma panela suja, não lava a mão, vai no banheiro, não lava a mão, aí bota o dedo na panela para provar se está bom de sal. Contaminação cruzada. Aí ele refrigerou e aí depois ele comeu, acho que ele comeu frio. Ou esquentou, não vou lembrar. Mas acho que teve alguma coisa assim que eu até levei para a sala, a gente até discutiu com a turma, foi na disciplina de toxicologia, né? E aí teve isso, um streptococcus. Ela tá ali, bonitinha, mas ela só cresce a temperatura de 38 graus, né? Mas temperatura de 5 graus só vai deixar ela ali na latência. Quando bota na temperatura ambiente, ela se multiplica. Ele consumiu e foi infecção. Ou seja, já existia um número grande da bactéria. Já existia um número grande. Então, possivelmente, durante o processo, o primeiro processo, com o aquecimento ali do molho, do macarrão, só multiplicou, ele consumiu e aí guardou. E depois comeu de novo. Entendeu? Então, é isso. Tem que ter esses... É porque, gente, a gente não tem notificações, não se fala de intoxicação alimentar e de infecção alimentar o tempo todo. Se fala hoje de câncer, Alzheimer, depressão, suicídio. Mas não se fala de infecção alimentar, não se fala do que ocasiona, de que uma pessoa foi a óbito por conta disso. Milhares de pessoas morrem por infecção alimentar. Óbvio que há 10, 30 anos atrás, né, era muito mais, porque hoje a gente tem a indústria que minimiza isso aí, né, mas se tem muita gente, porque se come em casa. Em casa é o local de maior contaminação. É um ambiente mais inseguro. Porque as pessoas não têm educação para produzir, né, alimento, não foram educadas nesse sentido. Bom, então, gente, bora lá. Gente, ok aí, falei demais. Ok aí, Arthur. Ok, Bro. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, rapidão. Aqui só tem para mim 4, 5, 6 pessoas. O restante do pessoal, porque Mariana me mandou aqui uma mensagem dizendo que
Na lista dela tinha bastante gente de manhã. Alguém sabe me dizer? Não sei o que foi que teve, mas eu acredito que o povo não pôde mesmo de parecer. Parece, deixa eu ver aqui. Ela botou. Aí, ó. Ó, ela botou aqui, ó. Acho que tem algumas pessoas que trabalham pelo sábado. Aí ela botou aqui, ó. Anderson, Alana e Giovana no horário de 16 horas. Achei estranho. Acho que tem algumas pessoas que trabalham no sábado pela manhã. Não, eu sei. Aí eu falei assim, ó, Mariana, veja com o pessoal, porque para escolher um desses horários, aí a maioria ganha, né? Aí ela me mandou a lista. Aí no horário das 10, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. E no horário das 16, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloquei para ela. Eu disse, então confirma com a turma às 10, porque é a maioria. Aí na turma das 10, que está aqui comigo, Arthur, Angélica, que estava, e o restante está no horário que ela botou das 16. Teve alguma coisa? Eu coloquei pela tarde. Anderson. E você entrou agora por quê? Mas no caso iria ter outra aula pela tarde? Não. É isso, eu entrei Eu estou assistir a aula. perguntando porque eu estou achando estranho, porque eu falei o seguinte, Mariana, ela tinha me perguntado, professora, são os 2 horários no mesmo dia? Eu disse, não, eu estou dando 2 horários para a turma escolher. A maioria, o horário que tiver mais gente, vai ser naquele ali, porque não vai ter como atender todo mundo. A aula de reposição é isso, nem todo mundo pode, né? Aí ela me mandou aqui a lista do pessoal da manhã, então são 11. Aí eu entendi que seria isso aqui, porque eu já tinha falado para ela que o horário que tiver mais gente vai ser naquele horário. Aí eu estou perguntando para você, Anderson, porque o seu nome está no horário aqui da tarde. O seu de Alano de Giovana. Entendo. Quando eu soube que a aula ia ser pela manhã mesmo, que ia ficar pela manhã, eu me programei aqui para estar assistindo. Alana. Entendi. Pois é, e aí o pessoal que botou na manhã não tá. Ai, gente, é complicado. Vocês estão entendendo isso? O pessoal que botou o nome na manhã só tem Angélica e Arthur. Sim, sim. O restante não tá. Aí tá vocês que disseram que só podia tarde. Olha que loucura. Acho que deve ter algum compromisso pela manhã, né? Sábado pela manhã, trabalho, alguma coisa. Não, eu estou só esclarecendo isso porque é muito complicado esse negócio de marcar a aula. E também uma coisa, gente, é feriado. E tem feriados que eu estou repondo para a gente não ter problema lá na frente de assunto, para você e para a gente tentar fechar o cronograma certinho, certo? E aí tem aluno que mesmo assim acha ruim, como se o professor que quisesse marcar aquela reposição. E eu estou fazendo isso para não prejudicar vocês, porque para mim seria muito tranquilo não dar a aula, caso a turma não quisesse. Então, assim, para deixar claro de que quando tiver alguma reposição, a turma pode dizer que não vai participar. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Porque eu acho que ela me disse que o pessoal estava reclamando, porque não sei o quê, mas enfim, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Não tenho como não dar essa aula, já que vai prejudicar a turma. Mas também, se a turma não quiser, para mim está de boa também. É só vocês me avisarem. E aí eu comunico a coordenação. Certo? E aí, para não ficar isso, para ficar claro isso, porque grupo e passando informações, então vocês já fiquem informados para passar para os demais. Mas aí eu vou falar com a turma na segunda-feira para esclarecer essa questão. Tá bom? Bom, mas vamos lá. Olha só, conservação dos alimentos pelo calor, então se baseia especificamente em temperaturas ligeiramente acima das máximas, que permitem a multiplicação dos micro-organismos. Então, gente, por exemplo, o micro-organismo que ele é mesofílico,
Qual a temperatura que eu devo usar para matar ele? Quem pode me responder? Lembram que é mesofílico, termofílico, psicrófilos, microbiologia. Lembram? Cadê você, meu povo? De novo, viu? Se eu tenho o método, ele se baseia no emprego de temperaturas ligeiramente acima das máximas, da máxima, que permite a multiplicação dos micro-organismos. Então, se eu tenho um micro-organismo mesófilo, qual a temperatura que eu devo usar para matar ele? Lembra? 100 graus. 100 graus. Lembrando que, ó, mesofílico, temperatura vai de 15 graus até 36 graus. Na verdade, 40 graus. 35 graus, mas eles colocam até 40 graus. Que alguns mesofílicos conseguem se desenvolver até 40 graus. Então, é de 15 a 40, ou seja, é muita temperatura, é uma faixa muito ampla. Então, eu não posso realmente usar, Anderson, uma temperatura de 50 graus, 60 graus, 70 graus. Mas eu também não preciso usar 100 graus. Entendeu? 80 graus, 90 graus, eu já consigo destruir. Entendeu? Entendi, professor. Agora, lembrando que esses mesofílicos, grande parte deles são bactérias, fungos, né? Só que fungos, geralmente, nessa temperatura de 60 graus já morreu, não precisa, é uma temperatura bem mais baixa. É porque fungos se desenvolvem em temperaturas de 25, 28 graus, leveduras também, então temperatura de 60 graus já é suficiente, né? Já a bactéria não. Bactéria se desenvolve bem até 40, então você tem que botar mais ou menos o dobro dela. Certo? Agora, se for na sua forma vegetativa, se for bactéria que produz esporos, a forma esporulada não mata, mesmo sendo mesófilo, ok? Então, isso depende muito. Então, olha só, aqui, como ele fala, acima das máximas, que permite a multiplicação dos micro-organismos, que é capaz de promover a morte e inativação das células vegetativas. Esporos são mais resistentes. Então, Anderson, se eu pegar lá meu alimento, que eu ia botar 80 graus, ou 90 graus, que ainda a temperatura abaixo de 100 graus, não degrada tanto o alimento. Se for esporo, eu não tenho como. Aí eu tenho que usar de 100 graus para cima. Então, perceba que a característica do alimento vai mudar já. A 90 graus eu tenho um alimento e a 100 graus eu tenho outro alimento. Quando eu falo outra coisa, porque são características diferentes. Agora, sensorialmente, nutricionalmente, funcionalmente, ok? Então, o que é importante quando a gente vai usar o calor? Binômio tempo-temperatura. Binômio tempo e temperatura, que é aquilo que eu falei para vocês. Ó, gente, não adianta aquecer a água a 100 graus, como o colega falou que o pessoal faz, né? A 100 graus por 1 minuto. Chegou a ebulição, pronto, por 1 minuto, fechou, pronto, acabou. Não adianta. Por isso que para cada alimento, você vai ter um binômio tempo e temperatura, porque isso vai depender também da característica do alimento e também vai depender das condições pretéricas dele. Certo? Métodos posteriores de conservação também vai definir qual vai ser a temperatura que eu vou usar. E efeito do calor sobre as características gerais do alimento. Então, por exemplo, imagine se a gente pegar um pêssego, todo mundo já viu pêssego em calda, né? A gente pega um pêssego, vai fazer em calda. E aí eu submeto esse pêssego a uma temperatura de 200 graus. De 150 graus. Eu matei micro-organismo? Eu matei ali, porque ele fica cozinhando aquele negócio ali, aquela calda, aquele negócio ali por no mínimo ali 1 hora.
E no pêssego é um alimento de origem vegetal. Teoricamente, não é para ter patógeno, só se veio algum contaminante. Mas se eu fiz tudo certinho, certo? Se eu lavei direitinho, se eu comprei num local seguro, né? Então, eu já matei tudo ali. E se eu fizer um outro pêssego na mesma condição e aquecer ele apenas a 100 graus e fazer o mesmo produto, eu não vou ter características diferentes? O pêssego que eu submeti a 150 graus, ele vai ter a mesma textura que o pêssego que eu submeti a 100 graus? Sim ou não? Sim ou não, Alane? Fala. Sim, pode falar. Opa! Sim ou não? Se eu submeter um pêssego a uma temperatura, um pêssego a 150 graus e o outro a 100 graus, eu consegui matar tudo. Se eu fiz todas as etapas certinhas, qual dos dois eu vou ter agredido mais as características do alimento? Legal, obrigado a você. Oi? Tá baixo. Pode falar, Arthur. Gente, alguma resposta? Ideia ou não? Não o que, Arthur? Não tem resposta? Ou o pêssego que eu submeti a 100 graus e o pêssego que eu submeti a 150 graus, os dois vão ter as mesmas características? Não. A de Não. 100 graus vai ter diferente. Vão ser características diferentes. Então, eu preciso avaliar a característica do alimento também para eu definir o tempo e a temperatura. Uma coisa é eu ter um pêssego, outra coisa é ter uma carne. São estruturas físicas e químicas diferentes. Então, também é importante eu avaliar isso, certo? Os alimentos são diferentes entre si, né? É o exemplo que eu dei agora, e os tratamentos a que são submetidos também devem ser diferentes entre si, né? Ou seja, a temperatura, o tempo, que vai me dizer, na verdade, o alimento, as características do alimento que vai me dizer qual é o tempo e a temperatura. E óbvio que essas etapas anteriores, certo? Resistência térmica dos micro-organismos, no caso, vai implicar também na questão das modificações da natureza física do alimento, valor nutricional, ou seja, todas essas características, elas vão ser influenciadas pela forma de tratamento. Porque o tratamento térmico, para ele ter eficácia, ele tem que ter, além de todas as outras etapas, ele tem que respeitar tempo e temperatura. Ok? Amém? Amém. Gente, rapidinho aqui, deixa eu só... que eu acho que meu cachorro tá latindo aqui 2 minutos, peraí. Oi, gente, voltei, perdão. Bom, então, gente, nós temos aí, em um dos métodos, pelo uso do calor, a pasteurização, que é um processo térmico que tem o objetivo de destruir micro-organismos na sua forma vegetativa e eliminar patógenos. É um método que foi criado por Louis Pasteur em 1864, quando ele descobriu por que os alimentos estragavam, porque até então achavam-se que eram bruxarias, que era do nada, mas aí viram que, quer dizer, Pasteur viu, né? Inclusive ele ganhou o Nobel por isso, e é uma das técnicas usadas muito até hoje. Grande parte dos enlatados são pasteurizados, tá? Quando ele descobriu que ele fez a experiência lá do caldo de carne, né? Em um caldo ele aqueceu, no outro ele não aqueceu, e aí ele botou uma mangueirinha
e aí ele viu por que nesse caldo que não cresceu, o que foi que aconteceu, né? Ele viu vários oxigênios, ele percebeu ali um metabolismo, e aí foi quando se iniciou os estudos, né, aprofundou mais sobre a existência desses micro-organismos. E a partir daquele momento, as pessoas começaram a cozinhar os produtos, porque até então as pessoas não tinham muito cuidado com os alimentos, não. E é por isso que as pessoas morriam muito cedo, tá? Uma das formas. Então, é um tratamento que destrói parte, na verdade, dos micro-organismos na sua forma vegetativa. Isso significa dizer que, se meu alimento tiver esporos, não mata. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter cuidado com as etapas anteriores. Ok? Então, esse é um dos objetivos aí. Então, não mata, só mata as formas vegetativas e não mata esporos. É um tratamento usado para quê? Processos rigorosos que podem afetar a característica organoléptica e nutricional do alimento. Então, por exemplo, aí no mercado a gente tem leite pasteurizado. Alguém já viu leite pasteurizado? Aqui em feira você acha em poucos mercados. Aqui tem até, eu acho só 3 marcas, 3 ou 4 marcas só que existem, e você não encontra em todo o mercado. Não sei se vocês já viram. Mas ainda tem, que é aquele de saquinho que vem rotulado, né? Usa muito. Por que usa no leite? Porque interfere muito pouco nas características nutricionais e organolépticas. É um leite mais encorpado, é um leite que o valor nutricional é maior do que o de caixinha, porque o de caixinha passa por um método muito agressivo. Então, se você quer preservar determinadas características do alimento, a pasteurização é um método ótimo, né? Consegue matar micro-organismos, mas para ela ter eficiência, ela precisa ser uma técnica que tenha apoio das demais, certo? Para que não tenha micro-organismos esporulantes, né? E aí, o que ela faz quando você submete o alimento ao aquecimento? Destrói patógenos na sua forma vegetativa e deteriorantes, ou seja, se você matou a célula, tanto deteriorante como patógeno, ao longo do armazenamento, não vai ter ninguém para se multiplicar, né? Então, você tem um alimento realmente seguro. Então, é um tratamento relativamente suave que utiliza temperaturas inferiores a 100 graus. Mas lembre que esporos não morrem a 100 graus. Objetivo: prolongar a vida de prateleira dos alimentos por alguns dias. Aí nós temos o exemplo do leite pasteurizado, se vocês verem no rótulo, ele só dura, no máximo, 8 dias. Então, é um tempo muito curto, diferente do de caixinha, né, que ele dura 6 meses. Ou por vários meses, frutas enlatadas. Agora, minha pergunta é para vocês, é a pergunta para segunda-feira. Valendo 5 décimos na média. Gente, a pergunta é essa. A gente vai terminar a aula com essa pergunta e segunda-feira, diga. Repete aí. Eu vou fazer, se eu estou explicando. Segunda-feira vocês vão me dar essa pergunta, essa resposta. Gente, olha só. Por que a pasteurização... Anota aí. Por que a pasteurização conserva alimentos por um dia, alguns alimentos por alguns dias, e conserva outros alimentos por vários meses? Deu para entender? Ô, professora, repete aí um pouquinho mais devagar. Porque a pasteurização... Vou ditar. Porque a pasteurização conserva alguns alimentos... Porque a pasteurização conserva alguns alimentos por alguns dias... Por alguns dias, né? Por alguns dias. E
Outros, E outros. por alguns meses. Além de 5 décimos. A turma de hoje muito boa, por ter vindo para assistir a aula. Então, quero lá saber. Bora lá. É só pra gente, é pro? Hã? É só pra gente, é? A aula está gravada, inclusive. Não, pode pensarem lá. Mas vocês, o pior é que vocês vão estar, porque vocês só assistiram a aula, né? O pessoal vai pegar depois, Ah, sim. mas enfim, vocês vão saber. É para saber. Vamos lá. Na verdade, vamos ver. Talvez eu deixe só para vocês, né? Não tem problema não, porque é em cima da média, não interfere em nada, não. Seja para vocês só. Vou até anotar aqui que eu vou fazer a chamada de vocês, viu? Arthur, Alane. Quem mais? Anderson. João Vilas, João Pedro Vilas. João Vilas. Fica aqui para vocês mesmo. Porque... Paloma e Giovana aí, não foi? Paloma. Giovana. Angélica. Porque, na verdade, a aula não está gravada, mas ele está disponibilizando de qualquer forma, só para vocês verem. Então, a pergunta, tá bom? Então, fica só para a gente. Não interfere na vida de ninguém. Certo. Certo? O jogo é para vocês que assistiram a aula, né? Então, vamos lá, gente. Vamos pensar, viu? Pensa aí. Pensar um pouquinho. Lá no plano de ensino de vocês, as referências, deixa eu botar aqui. Um livro que você pode achar. Lá. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Tem. Sobre Nasca de Suzuka, a gente falou, Marcos, agora há pouco. Quem que pode desligar? Arthur, Oi. tu tá com o microfone aberto aí? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês. Fica lá naquele plano de vocês. Gente, depois confirma para mim se o plano de ensino tá lá, tudo certinho. Que eu perguntei, mas eu não sei se vocês me responderam. Eu não ouvi na aula. Professora, Oi. eu olhei aqui agora, o plano de ensino não tá lá, não. Não tem nem um NEF. Estranho. Eu coloquei, eu até verifiquei ontem. Esse plano de ensino, ele fica lá no material de apoio, não é isso? Ele fica, é porque tem um local só plano de ensino, eu boto lá. Eu não sei como é que aparece para vocês. Eu vou confirmar aqui. Por que não está entrando aqui a mensagem? Chegou a mensagem aí? No chat? No chat aqui da aula, Pro? O chat aqui da aula? Sim. Não. Sua mensagem, não. A última que tem aqui é de Alane. Não, eu estou botando a referência para vocês pegarem o livro para estudar isso aí. Deixa eu tirar aqui o chat e entrar de novo. Tem no... A resposta dessa pergunta tem nesse livro, Pro?
Não, porque essas respostas assim não tem, né? Tem a explicação, vocês vão entender aí. Na verdade, até tem. Dá uma dica, Prodi, como a gente acha, porque eu tô dando uma pesquisada aqui, não tô achando. Não, você vai procurar na parte de pasteurização. Você vai estudar um método de pasteurização. Mas eu tô dizendo assim, você não vai ter a resposta dada lá, entendeu? Isso que eu tô falando. E quando você vai procurar, tem a resposta lá, tem, não tem. Tem um entendimento que você vai levar a resposta. A pergunta, então, é por que